Aleluia, glória a Deus. Você que está entrando aqui para participar do nosso culto online, seja bem-vindo. Nós já estamos aqui no momento de oração. Nós estamos orando o texto ali de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz que Jesus recebeu o nome sobre todo nome. Nós vamos orar, nós vamos declarar que o nome de Jesus é soberano, que o nome de Jesus é exaltado, que o nome de Jesus ele é grandioso. Amém? Vamos orar. Você que está aqui online, você que está entrando, seja bem-vindo. Sou o pastor Ricardo Oliveira, pastor aqui da Igreja Videira de Catanduva. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos orar, erga suas mãos. Vamos declarar que Jesus é o nome sobre todo nome. Vamos declarar que o nome de Jesus é o nome soberano, que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é a nossa fonte de vida. Pai, nós exaltamos o Teu nome. Pai, nós engrandecemos o Senhor. Diante do Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Tu és o Rei, Tu és o Filho de Deus, Tu és a fonte de vida, Tu és a fonte de toda alegria, de todo prazer. Pai, nós exaltamos o Teu nome. Pai, nós engrandecemos o Teu nome. Jesus, nós exaltamos a Ti. Jesus, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa riqueza, Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força. Bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, ó Cordeiro de Deus, exaltamos o Teu nome. Pai, seja engrandecido, receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba, Senhor. Oh, Tu és a nossa vida, o nosso sustento. Amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Tu és a nossa vida. Oh Jesus, Jesus, o Filho de Deus, através do Seu sangue precioso, lá na cruz nós fomos salvos, nós fomos perdoados. Mais do que perdoados, nós fomos feitos filhos, fomos feitos justos, recebemos, a aliança do Senhor, fazemos parte hoje da aliança do Senhor. Nós estamos em Tua presença, somos Teus filhos, somos rebanho do Seu pastoreio. Tu és o nosso pastor. Declaramos que essa noite o Senhor irá se manifestar com glória, com honra, com poder, com majestade. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus. Oh Jesus, o Filho de Deus, abra sua boca, exalte o nome de Jesus, abra sua boca, engrandeça o nome glorioso, o nome santo, nome digno, nome sublime, nome sobre todo nome. Nós estamos aqui para declarar quem Ele é, para declarar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Remidor, Ele é a nossa fonte de vida, nossa fonte de alegria. Oh, tudo que nós precisamos está nele, vem dele. Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso suprimento. Por isso nós bendizemos o Teu nome, Jesus, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Oh, você que está em casa, você que está aqui comigo no culto, coloca a mão no seu peito, coloca a mão no seu coração, declare que Jesus é a sua salvação, declare que Jesus é quem te sustenta, declare que Ele é a sua fonte. Diante dEle todo joelho se dobrará, toda língua confessará, nome sobre todo nome, nome digno, nome soberano, nome sublime. Seu nome é como mel em nossa boca. Oh Jesus, o Filho de Deus, Jesus, Teu nome é mais precioso que o ouro, que a prata. Jesus, amamos o Teu nome. Jesus, amamos a Tua presença. Jesus, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Bendizemos o Teu nome, Senhor, bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, ó Filho de Deus, ó Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te adoramos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Com Teu sangue lá na cruz o Senhor nos perdoou.
Com teu sangue lá na cruz, o Senhor nos lavou, nos redimiu, nos fez seus filhos, nos deu herança, nos deu riqueza, nos deu uma família. Seu amor é derramado em nós, foi derramado em nós lá na cruz. Nome digno, nome lindo, nome sublime. Aleluia, aleluia. Irmãos, esse nome ele é digno, esse nome ele é precioso, esse nome ele é maravilhoso. Nós vivemos por causa dele. Nós servimos a um Deus que se preocupa conosco. Servimos a um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Nunca ninguém parou para contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, até porque acredito que seja impossível aos homens, mas ao Senhor não. O Senhor, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O Senhor, Ele conhece você, conhece seu coração, conhece suas necessidades, Ele sabe daquilo que você precisa. E essa é uma noite de encontro com o Senhor, é uma noite de você ouvir de Deus, é uma noite de você ser cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, é uma noite para receber boas novas. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui hoje, mas na próxima, sem ser amanhã dia 14, né? Na próxima segunda-feira, na outra segunda-feira, dia 21/9, nós vamos iniciar o nosso jejum do semestre. Nós vamos iniciar o nosso jejum do segundo semestre, e nós demos o nome para esse jejum de fortalecidos. Nós vamos jejuar por 21 dias, durante 3 semanas, nós estaremos jejuando para recebermos mais de Deus, para ouvirmos a voz de Deus, para sermos fortalecidos em nossa fé, para sermos fortalecidos como igreja, para sermos cheios do Espírito de Deus. Você é meu convidado para jejuar, amém? Durante a semana, durante as nossas células, eu vou estar mostrando para você como você deve jejuar, né? A maneira como nós jejuamos. Nós vamos tirar pelo menos uma refeição, né? Do café da manhã, o almoço ou a janta. Nós vamos tirar uma dessas refeições, nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, né? E o Senhor vai falar conosco, nós vamos ser mais cheios ainda do Espírito de Deus. Eu quero convidar você, vamos orar por esse jejum. Vão ser 21 dias que nós iremos jejuar, ler a palavra. Dias de jejum são dias de oração intensificada. São dias onde nós deixamos muitas coisas da carne para jejuar, para buscar a Deus, para orar mais. E eu quero orar por esse jejum agora e pedir que o Senhor, né, Ele fale conosco, que Ele mude a história das nossas vidas, da nossa igreja, e que nós possamos frutificar, ser fortalecidos e ser mais cheios do Espírito Santo. Amém? Quero orar com você. Eu quero que você separe um tempo para fazer os seus alvos, e durante cada célula, durante cada dia, cada momento de oração, talvez a gente faça uma live todos os dias, uma live talvez de 20 minutos, de meia hora de oração, para a gente orar, para a gente estar junto, para a gente orar e buscar o Senhor. Então faça os seus alvos, nós vamos orar nesses 21 dias, creio que Deus vai fazer muitos milagres. Amém? Vamos orar então por esses 21 dias de jejum, fortalecidos. Vamos orar? Pai, nós queremos orar pelo nosso jejum no segundo semestre, que irá se iniciar dia 21 de setembro, na outra segunda-feira, Pai. Pai, que seja um tempo de fortalecimento, um tempo de renovo, um tempo de edificação, um tempo onde a presença do Senhor, ela será liberada, um tempo onde nós vamos ter mais glória de Deus, mais vida de Deus, um tempo onde nós vamos, ser mais cheios do Espírito do Senhor, um tempo onde nós vamos, ó Pai, nos encher mais e mais da Tua glória, Pai. Ó Deus, que nesse tempo o Senhor fale conosco, que nós sejamos tremendamente edificados, fortalecidos, renovados, incendiados, cheios da glória do Senhor. Que seja um tempo onde pessoas vão se converter, onde pessoas vão ter um encontro vivo e genuíno com o Senhor, com a sua cruz, vão reconhecer a Jesus como Salvador e Senhor, serão salvos, serão tocados, serão quebrantados, serão cheios do Espírito do Senhor. Quero declarar 21 dias de jejum, onde seremos fortalecidos, onde seremos cheios da alegria do Senhor, da presença do Senhor, e que obras sobrenaturais do Senhor acontecerão em nossas vidas nesses dias, em o nome de Jesus.
em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, a partir do dia 21, nós iremos jejuar, né? E Deus vai falar com você vai ser cheio do Espírito de Deus, e eu creio que você nunca mais será o mesmo, em o nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Pega a sua Bíblia, nós vamos ofertar agora ao Senhor. Pega a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Bem, estou aqui com meu copo novo, personalizado com o meu nome, logo da igreja, olha que maravilha, né? Aleluia. Eu quero falar com você a respeito de oferta, a respeito de dízimo, porque eu quero te dar a oportunidade de semear na casa do Senhor, a oportunidade de investir no reino de Deus, amém? Quero ler com você, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: e isto afirmo, o apóstolo Paulo dizendo, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura colherá, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Também suprirá e aumentará as vossas sementes e multiplicará os frutos da vossa justiça. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, ao qual por meio de todos resulta em orações e gratidão a Deus, amém? Glória a Deus. Esse momento é um momento importante do culto, é um momento onde nós ofertamos, é um momento onde nós dizimamos. Pastor, qual que é a diferença entre o dízimo e a oferta? Sim, existe uma diferença. O dízimo fala das suas primícias, o dízimo fala da sua fidelidade, de você ser fiel ao Senhor, de você ser fiel à casa de Deus. Então, eu quero falar para você qual é a diferença. O dízimo fala das suas primícias, o dízimo fala de você dizimar 10% da sua renda, de você dar ao Senhor, né, aquilo que vem às suas mãos primeiramente. Então quero dar um exemplo para você. Vamos supor que você ganha R$1.000, o seu dízimo é qual valor? Qual que é 10% de R$1.000? Então é R$100. E aí vamos supor que você tem aqui 10 notas de R$100 na sua mão, então o dízimo é uma delas, cada uma dessas notas são R$100, e aí você pega a primeira nota e você fala, não, essa primeira nota eu vou fazer a compra do mês. Você vai no supermercado, você faz a compra do mês. Segunda nota de R$100, você abastece o seu carro. Terceira nota de R$100, você paga a mensalidade da escola dos meninos. A quarta nota de R$100, você paga aquele perfume lá da Rinodê, da Natura, que você comprou, que venceu. A quinta nota de R$100, você paga o IPVA do seu carro. A sexta nota de R$100, você paga alguma conta, você paga a água. A sétima você paga a luz. A oitava você paga a internet. A nona você viaja com ela. E aí a 10ª nota, aqui sobrou, você vem e você dizima na casa de Deus. Então, você entregou na casa de Deus, mas Deus ele não vê esse valor que você deu como sendo o seu dízimo. Por quê? Porque você deu daquilo que sobrou. Você deu daquilo que sobrou. Então, pastor, qual que é a nota que é de Deus? Não é tudo R$100? Então a nota que você dizima ao Senhor é a primeira. Você pega a sua primeira nota, você fala, essa nota aqui é o meu dízimo, é as primícias. A Bíblia chama isso de primícias, porque quando você honra o Senhor com as primícias, você está colocando Deus em primeiro lugar. Então o que acontece? Você deu a primeira,
as outras 9 que sobraram, o Senhor vai fazer multiplicar. As outras 9 que sobraram, o Senhor vai fazer que se multiplique. Então o dízimo é um valor pré-determinado, é 10% daquilo que você ganha. Se você quiser dar mais, amém, mas é isso que a palavra de Deus diz, que você deve dar as primícias, ou seja, você deve entregar ao Senhor o primeiro daquilo que vem nas suas mãos. Então o dízimo, ele tem um valor certo a dar, que é 10%, ok? Então a palavra de Deus diz que quando você dizima ao Senhor, o Senhor mesmo repreende um demônio chamado devorador. Existe um gafanhoto chamado devorador, cortador, destruidor. Ele vem, ele destrói toda a colheita, né, ali do agricultor. Então o que o Senhor está dizendo? Eu vou impedir que esse gafanhoto que vem para roubar as suas finanças, que ele toque em você. O seu bolso, que antes era um bolso furado, um saquitel furado, eu vou fazer render, porque você me honrou em primeiro lugar. Então isso é o dízimo. Quando você honra o Senhor ele te abençoa, ele te supre, ele faz com que o que vem na sua mão se multiplique, amém? Então você pode dizimar para prosperar, você pode dizimar para casar, você pode dizimar e pedir coisas ao Senhor, e o Senhor vai te ouvir. E a oferta não é um valor pré-determinado, é você que decide dar. A oferta é uma semeadura. Então num culto como esse você pode ofertar R$2, R$5, R$10, R$50, 100, você pode dar o que você quiser. Por quê? Porque é você que decide o valor, mas você pode também decidir ofertar de maneira generosa. Então olha o que diz aqui no versículo 11: assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. A vontade de Deus é que você seja enriquecido em tudo e que você seja generoso. Generosidade é uma virtude de Deus, é algo que está no coração de Deus. Generosidade tem que ser algo que faz parte da vida do crente. Nós somos generosos. Quem abençoa com generosidade, quem semeia com generosidade, ele espera colher com generosidade. Amém? Então a semente, você que escolhe o valor que você semeia. Então hoje é dia de você ofertar. A palavra de Deus diz: isso vos afirmo, aquele que semeia pouco também colherá, mas aquele que semeia com fartura, com abundância também ele colherá. Então hoje você pode decidir ofertar ao Senhor. Não é uma questão de valor, mas é uma questão de você honrar a Deus, amém? Então talvez você diga: pastor, eu queria ofertar, mas eu estou longe, estou online, o que eu posso fazer? Você pode me mandar uma mensagem, eu posso mandar para você o número da conta e você pode ofertar na conta da igreja, amém? Eu fico feliz, porque eu sei que tem muitos irmãos que eles honram o Senhor em primeiro lugar. Nós temos uma pessoa na nossa igreja, que nesse momento ela não tem participado do culto, mas todo mês ela me procura no meu trabalho, ela vai na minha casa para dizimar, para levar o dízimo dela, e às vezes eu fico constrangido, porque ela vai debaixo de sol, a pé, e ela me procura, já foi no meu trabalho várias vezes levar o dízimo dela, e eu falo: eu poderia ter buscado. Não, pastor, eu faço questão de vir aqui, porque eu vejo a importância, a igreja tem necessidade de recursos, eu estou aqui porque eu quero honrar o Senhor, sabe? É o tipo de coisa que pode parecer pequeno, mas Deus vê, amém? Então quero dizer para você, você pode honrar o Senhor. Pastor, eu estou desempregado. Então é justamente no tempo de escassez que você precisa ser fiel. É no pouco, aquele que semeia quando tem pouco, Deus vai honrar e vai fazer multiplicar a colheita. Pastor, não tem dinheiro. Alguma coisa nós sempre temos nas mãos. O único número que não pode multiplicar é o 0. 0 vezes 10 é quanto? 0. 0 vezes 1000 é 0. 0 vezes 1 milhão é 0. Então Deus sempre dá algo nas suas mãos. Você sempre vai ter algo para ofertar, e é aquilo que você oferta que Deus vai fazer multiplicar. É aquilo que você oferta com generosidade que Deus vai honrar, que Deus vai fazer multiplicar, amém? Você pode semear com alegria. Então eu queria convidar que você ficasse em pé. Você que quer ofertar, você que está na sua casa, fique em pé, levante a sua mão. Quero orar para que Deus te dê condições, quero orar para que Deus Ele faça você superabundar em todas as coisas. Quero orar para que você prospere, para que esse segundo semestre seja um segundo semestre de prosperidade na sua vida, que Deus te abençoe. Se você precisa de um emprego melhor, Deus vai abrir uma porta, Deus vai te suprir, Deus vai te honrar, Ele vai trazer toda a generosidade sobre a sua vida, amém? Levanta a sua mão, quero orar pela sua oferta, amém? Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que estão em casa,
né, que vão ofertar online, irmãos que estão aqui no culto, que estão com a oferta nas mãos, e aqueles que ainda não têm, ó Pai, os recursos na mão para ofertar. Quero declarar que o Senhor vai fazer multiplicar, o Senhor vai fazer superabundar em todas as coisas. O Senhor é aquele que dá pão para comer e a semente para semear. Por isso eu declaro, ó Pai, que a oferta que os irmãos ofertarem ao Senhor, o Senhor vai fazer multiplicar, o Senhor vai fazer render. Abençoa os seus filhos, supra eles em todas as suas necessidades, abençoa eles, abre portas de trabalho, abra portas de emprego, ó Pai, sustente eles em todas as coisas, Senhor, abençoa-os ricamente, poderosamente, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos compartilhar uma palavra do Senhor agora. Eu creio que o Espírito de Deus vai falar com você. Eu creio que o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração, que você vai ouvir do Senhor nessa noite tão preciosa. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero falar sobre como se tornar um filho de Abraão. Eu quero ler um texto, um texto muito importante na palavra de Deus, está lá no livro de Lucas capítulo 19, versículo 1, do 1 ao 9. Hoje eu quero falar sobre como se tornar um filho de Abraão. Eu quero usar como base a história de Zaqueu. Pastor, eu já li, eu já sei. Então eu quero compartilhar com você a história de Zaqueu, e quanto mais nós ruminamos, quanto mais ali nós cavucamos. Os irmãos conhecem esse verbo, cavucar, de cavar. Quanto mais nós cavamos, nós escavamos na palavra do Senhor, mais nós recebemos dos seus tesouros. E eu creio que o Espírito Santo ele tem algo para falar com você. Creio que o Espírito Santo ele tem algo para ministrar o seu coração. Amém? Então eu quero ler com você o texto. Está lá em Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o 9. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Então eu vou ler o texto e eu vou compartilhar com você. Então aqui o texto diz que Jesus ele entrou em Jericó. Jericó era uma grande cidade, era uma cidade muito grande, e Jesus estava ali. E quando ele entrou ali, eis que veio um homem chamado Zaqueu. Veio um homem chamado Zaqueu. E o nome Zaqueu significa, em hebraico, significa Zacai, que significa puro. Então, quando Zaqueu nasceu, Zaqueu aqui para nós no português, mas lá em hebraico significa Zacai. Zacai significa puro. Quando os pais olharam para aquele garoto, disseram: ele é puro, esse garoto ele é justo, viram pureza nele, e aí colocaram o nome dele de Zaqueu. Só que, o que aconteceu? Zaqueu ele cresceu, e ele se tornou o maioral dos publicanos, e rico. Então, Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, e ele era rico. Então, eu quero contar para você, quem eram os publicanos? Os publicanos não eram boas pessoas, eles não eram bem vistos ali em Israel. Por que eles não eram bem vistos? Porque naquela época, Israel era governado por Roma, o Império Romano governava a nação de Israel, governava Jerusalém e as cidades circunvizinhas ali. E aí, todos os israelitas, todos os judeus, eles deveriam pagar tributos a Roma, para o Império Romano ali, para César. E quem é que cobrava esses tributos? Eram os publicanos. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Era como se fosse hoje aqueles fiscais da Receita Federal. A questão é que hoje, esses fiscais eles não recebem o dinheiro em mãos, mas os cobradores de impostos eles iam de casa em casa e eles cobravam os impostos ali dos israelitas. Mas qual que era o problema? Cada publicano naquela época eles eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque eles cobravam impostos, e eles cobravam impostos a mais, e a maioria daqueles cobradores de impostos, eles eram corruptos. E o texto diz que Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe de todos os cobradores de impostos, ele era o chefe.
Você sabe, quando fala de chefe, é sempre um cargo acima. E aí, quando um judeu resolvia ser um publicano, ou um cobrador de impostos, era aí mesmo que ele era odiado por todos os seus compatriotas, por todos os judeus. Por quê? Porque ele cobrava impostos dos irmãos da nação, e ele cobrava mais, porque ele tirava uma porcentagem para ele. E aí todos os publicanos, eles eram enganadores, eles eram ladrões. E aí Zaqueu, ele era o maioral. E o texto da Bíblia diz que Zaqueu, ele era rico. Quando a Bíblia diz que alguém é rico, é porque é rico. Quando a Bíblia diz que alguém é bonito, é porque ele era bonito. Mas quando diz que o fulano é feio, é porque é judiado. Ali está faltando beleza, né? Mas quando a Bíblia diz que alguém é alto, é porque ele era alto. Então a palavra de Deus, quando chega a afirmar que alguém tinha uma determinada posição, seja de rico, seja de pobre ou pecador, é porque aquela pessoa de fato era mesmo. Então Zaqueu, que tinha o nome de puro, ele era um cobrador de imposto, ele era o maioral dos publicanos, ele era o chefe de todos os publicanos. Então ele era odiado, as pessoas queriam ver todo mundo, menos ele. Por quê? Porque ele era odiado, porque ele cobrava impostos. Então dá para ver que o nome dele de puro, para alguém que é odiado, não tem nada a ver, né? Então vamos avançar aqui. E Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, e ele era rico, e ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então tenta imaginar a cena: Jesus está vindo, caminhando, e havia ali uma grande multidão que cercava Jesus, e aí Zaqueu, que era odiado por todos os seus amigos, vizinhos, colegas, Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e aí Zaqueu, ele queria ver Jesus, e aí ele procurava alguma maneira de ver Jesus, ele procurava alguma maneira de encontrar Jesus, e o texto diz: por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro era um pé de figueira, era uma figueira baixa, com galhos, né, com raízes profundas. Ele procurava ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, porque ele havia de passar ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos o que viram aquela cena murmuravam, porque diziam que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, aqui nós temos a história desse homem. Como eu falei para os irmãos, eu acabei de ler, o nome Zaqueu, que significa Zacai em hebraico, significa puro, mas ele não fazia jus ao nome dele. Por quê? Porque ele cresceu, ele se tornou cobrador de impostos, ele se tornou alguém odiado da nação, alguém que as pessoas não queriam vê-lo, as pessoas não queriam chegar próximos dele. Por quê? Porque haviam 2 classes naquela época, haviam as classes dos pecadores e dos publicanos. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram os mentirosos, os ladrões, não os publicanos não entravam aqui, eram as prostitutas, qualquer pessoa que cometia algum tipo de pecado, ele era chamado de pecador, ele era pecador. Lembra aquela mulher adúltera que foi pego ali, né, ali em pecado, e ela foi trazida a Jesus? Ela era conhecida como mulher pecadora, mas Zaqueu, ele não entra no time dessa mulher, de ser uma simples pecadora, não, ele entra no time dos publicanos. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos, eles roubavam seus próprios compatriotas, e Zaqueu era um homem rico, e Zaqueu, ele era um homem baixo, de pequena estatura. Então, para que você possa entender, os publicanos, eles não podiam entrar na sinagoga, eles não podiam entrar no templo, eles não podiam adorar a Deus. Por quê? Porque eles eram odiados de toda a nação, eles eram vistos
como pessoas imundas, como inimigo dos judeus, porque o que havia na mente de um israelita? Eles diziam para os publicanos: vocês não valem nada, vocês trabalham para o Império Romano, extorquindo o seu povo, extorquindo os irmãos, os demais judeus, e aí você cobra mais impostos para dar para outra nação, para dar para César. Você não é digno, você é um judeu, né, que não tem a mínima relevância, você é um traidor dentre nós, você não é digno de estar no nosso meio. E aí eles eram proibidos de participar, né, da comunhão, participar do templo, participar, né, do culto, de ir no templo, de adorar o Senhor. Por quê? Porque eles eram super mal vistos. Se um publicano normal, ele era odiado. Imagina Zaqueu, ele era o chefe, Zaqueu ele era conhecido em Jericó, todos conheciam Zaqueu ali em Jericó, porque Zaqueu ele era odiado de todos. E aí Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Então o texto diz ali, Lucas 19, do 1 ao 9, começa dizendo: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Por que Zaqueu ele foi ver quem era Jesus? Porque ele ouviu falar, Jesus está passando por aqui, aquele que tem curado os enfermos, tem ressuscitado mortos, que ressuscitou Lázaro, que curou a mulher enferma, que curou a filha de Jairo, aquele que fez milagres, ele está passando por aqui. E Zaqueu, ele ouviu falar, apesar que o texto não diz claramente, mas ele ouviu falar da fama de Jesus, e ele desejou ver Jesus, ele desejou, né, estar com Jesus, ver Jesus, estar com Jesus. Sabe, irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso é necessário que você ouça a palavra, mas você não deve ouvir qualquer um. Não saia por aí pela internet procurando qualquer tipo de pregação para você ouvir, porque é interessante. Se você me ouve 10 vezes, e nós pregamos o Evangelho da Graça, nós pregamos a Nova Aliança, pregamos as boas novas, justificação pela graça mediante a fé. Se você me ouve 10 vezes, ouve o pastor Luiz 10 vezes, ouve o pastor Naor 10 vezes, ouve o pastor Marcelo, nosso supervisor 10 vezes, você é cheio de fé. Mas se você ouvir uma palavra legalista, que diz que Deus está irado com você, parece que todas essas palavras que você ouviu, que fala do amor, do perdão, da justificação pela graça mediante a fé, você ouve uma palavra de condenação, parece que você esquece aquelas 10 palavras que você ouviu da graça, e você fica com a palavra de condenação, você fica com a palavra legalista, com a palavra que só te acusa, que só gera medo em você. Por quê? Porque a lei tem poder de, né, a lei tem poder de trazer essa acusação, essa condenação. Então, quantos crentes, no momento, na hora da ceia, na hora de comer do corpo de Jesus, de tomar do sangue, de beber do vinho, de estar em aliança com o Senhor, a hora que a ceia vem, aí, às vezes o pastor diz: avalie se você tem estado em santidade, avalie se você tem obedecido a Deus em todas as coisas, avalie com sinceridade se você tem sido um homem de Deus. Aí naquele momento de avaliação, você sabe, as pessoas são sinceras. Nesse momento você lembra que você brigou com a sua esposa, naquele momento você lembra que você deu uma surra no seu filho, naquele momento você lembra que você brigou com o patrão no meio da semana, naquele momento você lembra que você viu algo na internet que não deveria ver, naquele momento a acusação vem na mente, e você diz: não sou digno de sentar na mesa do Senhor, não sou digno de comer, de beber do Senhor. Aí o irmão vem: vamos tomar ceia? Não, eu estou passando hoje. Por quê? Porque naquela sinceridade ele decidiu não comer, não beber do Senhor. Por quê? Porque a lei gera medo, a lei gera acusação, a lei gera condenação. Por quê? Porque você nunca consegue cumprir todos os mandamentos. Então eu quero dizer para você, você não tem que ouvir palavras legalistas, você tem que ouvir palavras que falam do amor de Deus. Você não tem necessidade de ouvir outros, porque como aquela música do Sérgio Reis, né? É panela velha que faz comida boa você come em casa, comida boa você come na vida da sua igreja, comida boa você tem na célula, você tem nos cultos, é aqui que você recebe um alimento que te alimenta e que te abençoa. Então por isso é necessário você ouvir a palavra de Deus, por isso é necessário você ler a palavra de Deus,
Pastor, é uma regra, é uma obrigação eu ler a Bíblia todos os dias. Olha, não chega a ser uma regra, nem chega a ser uma obrigação, mas se você é alguém que é cheio do Espírito, você precisa ter fome de Deus. Quem tem fome de Deus, ele se alimenta da palavra, ele come da palavra, ele busca Deus na palavra. A maneira como Deus se relaciona conosco hoje é através da palavra, é através da verdade, da nova aliança, é através das Escrituras, amém? Então ouça a palavra, mas não saia por aí ouvindo qualquer um, não, ouça seus pastores, aqueles que têm zelo pela sua vida, amém? Então Zaqueu, ele ouviu falar da fama de Jesus, e Zaqueu, ele quis ir ver Jesus. Zaqueu, ele confirmou no seu coração: eu preciso vê-lo, talvez essa seja a oportunidade da minha vida ser mudada, talvez essa seja a oportunidade onde minha vida vai ser transformada, talvez essa seja a oportunidade onde algo em mim vai ser mudado. E Zaqueu, o texto diz que entrando Jesus em Jericó, na cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu, ele veio até o encontro de Jesus. Zaqueu, ele deliberou no coração: eu quero ver Jesus, ele foi até Jesus para poder vê-lo, ele foi até o Senhor para poder vê-lo. O Senhor, interessante é que aqui, quando Zaqueu ele sobe ali naquela árvore, naquela figueira, o Senhor se dirige até Zaqueu, olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar em sua casa. O relacionamento com o Senhor, irmãos, é sempre algo pessoal. O seu relacionamento com o Senhor é sempre algo pessoal. A salvação, ela é individual, ela é pessoal. Eu sei que a palavra de Deus diz ali em Atos: crendo no Senhor será salvo tu e a tua casa. Essa salvação, ela vai englobar toda a sua casa, mas essa salvação, ela é individual. A vontade de Deus é salvar das famílias, indivíduo por indivíduo, pessoa por pessoa. Por quê? Porque Deus te conhece pelo nome. O interessante é quando o Senhor, ele vê Zaqueu, o que o Senhor diz para Zaqueu? Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, depressa, desce daí, porque me convém hoje ficar em sua casa. Interessante, ali havia tantas pessoas importantes, tantas pessoas que não eram odiadas, tantas mães pegando seus filhos, levantando para que Jesus pudesse ver, tantos fariseus que, entre aspas, eram obedientes à lei, tantos homens corretos, e, entre aspas, dignos de receber a visita do Senhor. Mas quando o Senhor olha para Zaqueu, vê Zaqueu em cima daquele pé de figueira, daquele sicômoro, o Senhor olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, o Senhor olha para o alto e diz: Zaqueu, desce daí, depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. Por que o Senhor lhe diz depressa? Desce aí depressa, porque quando envolve a salvação de alguém, quando envolve a vida eterna de alguém, é sempre depressa. Eu tenho pressa de salvar, eu tenho pressa de alcançar, eu tenho pressa de mudar a vida dessa pessoa. O Senhor tem pressa de tirar você desse poço de lama, de pecado que você está. O Senhor tem pressa em te curar, o Senhor tem pressa em te libertar, o Senhor tem pressa em mudar a sua história. Sempre quando se trata da salvação de alguém, o Senhor tem pressa de ir na sua casa. Eu quero citar para você 2 exemplos que Jesus, ele não teve pressa. Um dos exemplos está ali em Lucas capítulo 8, versículo 40. Para mim, projeta para mim, Lucas capítulo 8, versículo 40. Diz assim, aqui é a história de Jairo. Jairo era um homem importante ali em Israel. Lucas capítulo 8, versículo 40. Diz assim o texto: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Uau, Jairo era alguém importante ali, era príncipe, dirigente de uma sinagoga. E eis que ele veio, prostrou seus pés de Jesus e rogava-lhe que entrasse em sua casa. E aí, o que aconteceu? Jairo estava com sua filha doente, sua filha estava quase morrendo, e aí a partir do versículo 44,
Enquanto Jairo estava dizendo: mestre, venha até minha casa, porque minha filha está doente, mestre, venha, porque ela precisa do milagre. Aí de repente aparece uma mulher. Lembra a história da mulher hemorrágica? Que apareceu uma mulher que tinha 12 anos, que havia uma hemorragia, uma menstruação que não passava. Eu ministrei aqui algumas semanas atrás sobre ela. Ela era anêmica, fraca, ela não podia estar ali, porque ela era considerada impura. Ela veio e ela havia, por 12 anos, ela vendeu tudo que ela tinha, procurando a cura, não achou, e ela veio por trás e tocou nas vestes de Jesus. E de repente Jesus disse: alguém me tocou. E Pedro disse: Senhor, todos te tocaram. Pedro estava falando de um esbarrão, mas Jesus estava falando de um toque de fé. Amém? E Jesus falou: não estou falando de esbarrão, porque alguém me tocou com fé e de mim foi liberado poder. Quando você toca no Senhor com fé, né, o seu coração é liberado poder sobre a sua vida. Amém? Então, o que aconteceu? Aquela mulher veio, tocou e foi curada. E o texto diz mais abaixo, desce um pouco mais, enquanto Jesus procurava ver quem o havia tocado, e aquela mulher de repente ela vem, ela levanta a mão e ela diz: Senhor, fui eu que te toquei. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se a ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como lhe havia sarado. Mas na minha versão aqui diz que ela veio e ela conversando com Jesus, ela declarou-lhe toda a história. Você sabe, tem irmãos que quando vai dar testemunho, ele começa lá de trás. Tudo começou quando eu tinha 5 anos de idade, e não sei o que. Ela contou toda a história. E tenta imaginar, Jairo está ali agoniado. Meu Deus, de onde apareceu essa mulher? Logo agora, minha filha morrendo, parece essa louca. Meu Deus, e minha filha? Jesus tem misericórdia, Jesus, minha filha. E de repente aquela mulher conta todo o testemunho. E demorou. E de repente alguém se achega e diz: Jairo, não adianta mais você importunar o mestre, sua filha já morreu. Sabe, irmãos, interessante aqui, em nenhum momento Jesus demonstra pressa. Jesus não demonstra pressa. Jesus é alguém calmo, tranquilo, manso, até mesmo quando a morte está ali próximo. E nós sabemos que Jesus ele foi até ali, ele ressuscita aquela criança ressuscita, mas Jesus não teve pressa de ir até aquela criança. Por quê? Porque Jesus ele sabia o que estava para acontecer. O Senhor sempre sabe o que está para acontecer na sua vida. Talvez você está desesperado, aí sem saída, mas o Senhor sempre sabe o que está para acontecer. O Senhor está sempre planejando coisas boas ao seu respeito. Amém? Então esse é o primeiro exemplo. Jesus não tem pressa de ir na filha de Jairo. O pior acontece, mas o Senhor vem e ele faz um milagre muito maior. Um outro exemplo que eu quero contar para você é o exemplo de Lázaro. Lá em João capítulo 11, a partir do versículo 1, eu quero ler esse versículo. João capítulo 11, versículo 1 diz assim: estava porém enfermo certo homem de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então Lázaro era irmão de Marta e de Maria, a quem Jesus amava essa família. Jesus tinha prazer de estar ali naquela família. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Lázaro estava doente, era uma doença que podia trazer a morte ali sobre a vida dele, e Jesus amava aquela família. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe, irmãos, às vezes nós enfrentamos algumas situações que não é Deus que manda. A enfermidade nunca é de Deus, nunca. Enfermidade é coisa do diabo. Mas já que existe a enfermidade, já que existe essa dor, o desemprego, o problema no casamento, o Senhor ele pode usar dessa situação para poder manifestar a glória dele. Jairo estava terrivelmente doente, estava a ponto de morrer, mas Jesus disse: essa enfermidade é para manifestar a glória de Deus. Não foi Deus que lançou aquela enfermidade sobre Jairo, nem pelo contrário, mas já que Jairo estava doente, o Senhor iria ali para manifestar a glória dele. E aí, ora, Jesus amava Marta
e a irmã de Lázaro. Quando ouviu dizer que estava enfermo, ficou ainda 2 dias naquele lugar. Então certa vez eu ouvi alguém dizer: olha, Jesus ele amava tanto que ele demorou 2 dias, imagina se ele não amasse, né? Mas é porque Jesus sabia o que estava para fazer. O Senhor sempre sabe o que está para fazer na minha vida e na sua vida. Então, e aí, o que aconteceu? Lázaro morreu, porque Jesus demorou 2 dias ali onde ele estava, e aí depois, ele ainda demora 2 dias para poder chegar ali onde Lázaro estava. Vai lá para o versículo 17, o versículo 17 diz assim: chegando pois Jesus, depois de 4 dias, Lázaro já estava morto, Lázaro já estava sepultado, enrolado em faixas, fedendo, seu corpo deteriorando, todos estavam sofrendo, a família de Lázaro, as irmãs de Lázaro, os familiares estavam sofrendo. Chegou Jesus, chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então Lázaro já estava morto há 4 dias, Lázaro já estava, com seu corpo deteriorando ali naquele sepulcro, ali naquele lugar. Mas Jesus ele não teve pressa, não houve pressa. Por quê? Porque Jesus sabia o que estava para fazer. Então aqui eu acabei de ler para você, é lógico que aqui Jesus ele chama Lázaro para a vida, Lázaro ressuscita e acontece um grande milagre. Jesus não teve pressa em curar a filha de Jairo, Jesus não teve pressa em ressuscitar Lázaro, mas Jesus ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce daí depressa, porque me convém estar na sua casa, Por quê? Porque naquele dia, aquele homem que era odiado, aquele homem que era pecador, aquele homem que era ignorado por toda a nação de Israel, por todos aqueles que eram os religiosos da época, aquele homem haveria de conhecer o Senhor, aquele homem haveria de ter um encontro com Jesus. O Senhor já sabia pelo Espírito o nome de Lázaro, o nome de Zaqueu. Quero dizer para você, o Senhor ele sabe daquilo que você tem necessidade, o Senhor sabe daquilo que você precisa. Se o que você precisa é dinheiro, peça para o Senhor. Se o que você precisa é de provisão financeira, peça para o Senhor. Se o que você precisa é de um milagre no seu casamento, peça para o Senhor. Se o que você precisa é de pagar contas, peça para o Senhor. Se o que você precisa é de uma cura, seja por uma unha encravada, seja por um problema mais sério, peça para o Senhor. Você tem um problema relacionado aos seus filhos, peça para o Senhor. Você tem um problema relacionado a alguma causa na justiça, peça para o Senhor, porque tudo aquilo que diz respeito a você, diz respeito a Deus, é importante para Deus. O Senhor ele foi até ali para poder encontrar Zaqueu, porque na casa de Zaqueu haveria salvação, e Zaqueu desceu dali. O interessante é que Zaqueu é rico, você sabe, rico não vai em promoção, rico não vai em loja alguma em dia de promoção, porque rico não gosta de fila, né, dona Edna? Rico não gosta de muvuca. Vai ter promoção de tal e tal coisa. Rico fala: não preciso, vou lá, vou pagar o preço cheio. Por quê? Porque rico tem asco de pobre. Você sabe que é mais ou menos assim. Zaqueu era rico, o texto diz que ele era rico, mas Zaqueu ele subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você. Primeira coisa, você precisa ver o Senhor. Zaqueu ele subiu numa árvore porque ele precisava ver o Senhor. Zaqueu precisou subir num sicômoro, num pé de figueira, porque ele precisava ver o Senhor. Havia um desejo no coração de Zaqueu de se tornar um filho de Abraão, de ter sua vida transformada. E Zaqueu ele era baixo, ele não era um anão, mas ele era alguém de baixa estatura. Lembra, quando a Bíblia fala que alguém é baixo, é porque é baixo. Zaqueu ele era menor do que as pessoas, e Zaqueu ele subiu num sicômoro, porque ele queria ver Jesus. Quando nós lemos especificamente esse texto, nós podemos pensar que Zaqueu ele queria ver Jesus simplesmente por causa de uma curiosidade, estava curioso em ver Jesus, mas não era isso. Ou quem sabe porque alguém queria acusá-lo, como os fariseus.
Certamente haviam ali mães que levantavam seus filhos para poder mostrar para Jesus, pessoas curiosas que queriam ver Jesus, políticos talvez importantes que queriam ver e falar com Jesus, mas não era esse o motivo. Zaqueu queria ver o Senhor, porque o próprio Espírito, já estava gerando no coração dele um desejo de ver o Senhor. Havia motivos pelos quais as pessoas estavam procurando ver Jesus, mas em que esse homem era diferente? Aqui no grego, quero falar para você, aqui no grego, o grego nos ajuda, quando nós recorremos às palavras no grego, nos ajuda a entender o original da palavra. Se você olhar cuidadosamente para o tempo verbal no grego, no versículo 3, onde lemos que Zaqueu procurava ver Jesus, o verbo procurar no grego estava no tempo imperfeito, ou seja, o tempo imperfeito significa uma ação contínua no passado. Assim, o verbo procurar no tempo imperfeito do grego significa que Zaqueu tinha procurado Jesus e ele continuava a procurar. Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, ele procurava Jesus, ele continuava procurando, continuava e procurando. Sabe, irmãos, sabe quando o milagre vem nas nossas vidas? É quando nós temos essa ação de buscar e continuar buscando, de orar e continuar orando, de adorar e continuar adorando, de buscar a Deus e continuar adorando. A fé que o Senhor deseja que eu e você, que nós tenhamos, não é uma fé que você apenas vem uma vez, não recebeu e não volta mais. Não, a fé que o Senhor deseja que nós tenhamos é uma fé contínua. Vou continuar orando, vou continuar buscando, vou continuar subindo na árvore, vou continuar chamando por Ele, gritando por Ele, buscando a face dEle. Ele vai me ouvir, Ele vai olhar para mim, Ele vai estender a destra da comunhão e o milagre vai acontecer. O que o Senhor deseja ver em você é uma fé que permanece, é uma fé que prevalece. Mas nós vivemos uma geração onde as pessoas não querem permanecer, onde as pessoas querem vir uma vez, acham que vão receber uma oração, tudo vai acontecer e a vida dele vai mudar totalmente, e aí tchau para você, nunca mais eu volto. Não, com Deus não é assim. Pode ser que você receba pela primeira vez, isso é maravilhoso, mas você precisa aprender do Senhor, aprender a orar, aprender a buscar, aprender a pedir, aprender a bater na porta, aprender a clamar. Zaqueu, ele foi atrás do Senhor e ele continuava a ir atrás, continuava a buscar, continuava a ver, a olhar para o Senhor, porque o próprio Espírito já estava gerando no coração dele uma fome, um desejo de buscar o Senhor. Sabe, irmãos, nós vivemos uma geração hoje onde as pessoas não querem compromisso de participar da célula, não querem compromisso de se envolver na vida da igreja, não querem compromisso de estar no culto. Ir para o culto, sai da minha casa, não, descansa, amanhã é segunda-feira, tem que acordar cedo, não, vou ficar daqui da minha casa. Se der para ver, eu vejo pela internet. Se não der também não tem problema, porque Deus sabe onde eu moro, se Deus quiser Ele vem aqui e me dá. É verdade. Eu quero dizer para você, Zaqueu, ele precisou de subir numa figueira para poder, e o Senhor o viu ali. O que o Senhor espera de mim e de você é uma fé que ora e continua orando, é uma fé que busca e continua buscando. Existem situações que o Senhor só vai nos dar se nós buscarmos a presença dEle. Lá em Jeremias 11:28 diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, se não há fome no coração para vir ao culto, se não há fome no coração para estar na célula, para participar de coisas tão simples da vida da igreja, como que se espera receber algo de Deus? Como que se espera que vai reinar com Jesus, se nem fome para participar de uma reunião simples? Sabe, o que o Senhor espera é uma fé que vai mudar a sua vida, é uma atitude, é uma postura, é uma posição, é um posicionamento, é uma deliberação que vai mudar a sua história. Deus não quer apenas te dar a bênção e você vai embora e nunca mais volta. Não, que Deus quer mudar a sua vida, que Jesus quer governar a sua casa. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele continuava a buscar até que o Senhor o viu, até que o Senhor diz: Zaqueu, hoje eu vou estar na sua casa. É lógico que houve muita reclamação, muitos fariseus dizendo: como é que pode?
Porque Zaqueu hoje, tenta imaginar um político que foi condenado em primeira, segunda instância, foi condenado, está fazendo delação premiada, está usando tornozeleira eletrônica, e aí Jesus diz para ele: hoje convém estar na sua casa. O que você diria? Se Jesus não engana ninguém, deve ser farinha do mesmo saco. Não, é porque Jesus, ele veio para salvar e para buscar os perdidos, para salvar e buscar os pecadores. Zaqueu era um perdido, Zaqueu era um pecador que estava atrás do santo, atrás do Salvador, atrás do Emanuel, Deus conosco, atrás daquele que poderia mudar a sua vida. E o Senhor olhou para ele, o Senhor olhou para ele com um olhar: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou estar com você na sua casa. Sabe o que o Senhor quer mais? O que o Senhor quer de você não é que você tenha um relacionamento com Ele distante. O Senhor quer estar na sua casa, o Senhor quer fazer parte da sua vida, o Senhor quer que você busque Ele como sendo a última, a primeira e a última opção, que você busque Ele em todo momento. E quando você busca o Senhor, Ele olha para você, Ele te abençoa. Irmãos, é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor quer. Zaqueu, ele olhou para o Senhor. Zaqueu, ele precisava ver o Senhor, mas não um olhar superficial, não ver o Senhor de maneira superficial, não, mas ver o Senhor de uma maneira que a vida dele seria mudada, que a vida dele seria totalmente afetada. Zaqueu, ele buscou o Senhor. A palavra procurava, no hebraico significa zeteu, zeteu significa procurar. Então Zaqueu, ele procurava o Senhor, zeteu, ele procurava o Senhor. Mas a palavra equizeu, a palavra equizeteu significa buscar e continuar buscando. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que busca o Senhor creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A palavra exizeteu significa que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você buscar a Deus, Deus vai te dar bênção, Deus vai derramar galardão sobre a sua vida. Sabe o que é galardão? Galardão é uma recompensa. Zaqueu recebeu um galardão no sentido que ele recebeu uma recompensa, porque ele buscou e continuou a buscar. O que o Senhor espera de você é que você busque e continue a buscar o Senhor. Segunda coisa, para finalizar, o Senhor, ele olhou para ele. Olhar para Jesus é o mesmo que crer nele. Zaqueu olhou para o Senhor olhou para Zaqueu, então é o mesmo que crer. Zaqueu, ele creu no Senhor, Então, uma das coisas interessantes é que lá em João capítulo 2 Coríntios 3,18, coloca para mim, 2 Coríntios 3,18, quero finalizar falando disso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Esse texto está falando de olhar para o Senhor. Nós somos transformados quando nós olhamos para o Senhor. Olhar para o Senhor, quando nós olhamos para Ele, recebemos transformação. Quando Jesus, ele ressuscitou, ele apareceu para dois homens. A história é chamada ali do caminho de Emaús, e o Senhor Jesus, ele estava com aqueles dois homens, eles estavam caminhando com o Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus perguntou as novidades, e aqueles dois homens perguntaram: você não sabe? Jesus, aquele que era filho de Deus, onde você estava? Aí de repente Jesus começa a expor aqueles dois homens, um caminho de 10 quilômetros, Jesus expõe para ele a palavra desde Gênesis até Apocalipse. Ou seja, e aí quando Jesus expõe nessa caminhada a palavra para eles, eles entram numa casa para poder passar a noite juntos. Jesus, ele parte o pão. Quando Jesus parte o pão, os olhos daqueles dois homens foram abertos, eles puderam ver Jesus ressurreto, e a partir daquele momento Jesus, ele desaparece. Então
Como que nós podemos ver o Senhor? Você vê o Senhor quando você se alimenta da palavra, de Gênesis a Apocalipse, quando você se alimenta da nova e da eterna aliança, quando você olha para o Senhor através do Evangelho, você vê o Senhor e a sua vida é transformada e você é cheio do Espírito de Deus. Zaqueu, ele se levanta e ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Senhor, decido dar aos pobres metade dos meus bens. Sabe por quê? Porque ele se tornou um filho de Abraão, porque ele viu o Senhor. Que você possa ver o Senhor nesses dias e a sua vida possa ser totalmente transformada. Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus.